O presidente Lula admitiu hoje que pode disputar a reeleição em 2023. Ele deu uma entrevista para a Rádio CBN e disse que está disposto a se candidatar para impedir, abre aspas, que trogloditas voltem a governar o país, fecha aspas. Vamos ouvir um trecho. Eu não quero discutir reeleição e eleição em 2026, porque eu tenho apenas 1 ano e 7 meses de mandato. Eu quero cumprir aquilo que eu prometi ao povo brasileiro. Quando chegar o momento de discutir, tem muita gente boa para ser candidato, eu não preciso ser candidato. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Se for necessário ser candidato, para evitar que os trogloditas que governaram esse país voltem a governar, pode ficar certo que os meus 80 anos virará em 40 e eu poderei ser candidato. Mas não é a primeira hipótese, nós vamos ter que pensar muito. Eu sei que eu vou estar com 80 anos, eu tenho que medir qual é meu estado de saúde, qual é a minha resistência física, porque eu quero ter responsabilidade com o Brasil. Mas não vou permitir que esse país volte a ser governado por um fascista. Não vou permitir que esse país volte a ser governado por um negacionista, como nós já tivemos. Fernando Gabeira, pela sua vasta experiência política e pessoal, você enxerga o presidente Lula como candidato à reeleição e ele se vê como o único capaz de derrotar o bolsonarismo? De que forma que você interpreta o que você acabou de ouvir? Eu interpreto um pouco da mesma maneira como você interpretou. Eu acho, a premissa que ele coloca, se as pessoas que estiveram no governo, que eu derrotei, voltarem, eu estarei pronto a evitar que os trogloditas voltem. E, evidentemente, que eu não vejo em 2026 uma alternativa diferente de uma alternativa que confronte de novo as mesmas forças que estiveram disputando o poder em 22. Eu acho que elas continuam aí e muito possivelmente esse cenário da possível volta da direita ao poder estará configurado. Então isso fará decidir positivamente por se candidatar. Quanto à questão da saúde, é uma variável, né, que realmente vale a pena sempre considerar como ele vai se sentir, se ele tem realmente disposição para ser o presidente com 80 anos, o que é uma idade, para mim é de garoto, mas de qualquer maneira é uma idade importante. Eu acho que isso vai depender muito, mas a tendência que me parece correta é essa: ele vai ser candidato. Não vejo no horizonte do campo político dele nenhum nome se afirmando poderosamente a ponto de encarar o outro lado, não é? Ele mantém isso. E realmente, quando ele diz eu vou derrotar, eu preciso derrotar, ele quer dizer o seguinte: olha, vocês não terão alternativa para evitar a volta das pessoas que estiveram no poder, a não ser votar em mim. Então ele coloca também para, digamos assim, para coligação ou para composição de forças que o elegeu, o mesmo dilema que havia em 2022. Ou eles ou eu. Então o cenário, para mim, me parece bastante fechado. Ele candidato, o outro lado também fortemente amparado por um candidato que pode ser o Tarcísio, pode ser outro, e ele sempre dizendo, olha, que se não votarem em mim, eles vão voltar com todas as políticas que desenvolveram no período anterior. Então, na verdade, nós continuamos no Brasil, ele prisioneiro dessa lógica e nós também prisioneiros dessa polarização. A gente sempre vai dizer, quem que eu quero evitar que seja eleito, estaremos votando no outro traje. Gabeira, nessa mesma entrevista à CBN, o presidente Lula aumentou a ofensiva contra o presidente do Banco Central. Isso logo cedo já começou a provocar muita repercussão. Ele disse que Campos Neto tem um lado político e fez uma comparação com o senador Sérgio Moro. Vamos aqui ouvi-lo. Quando ele se autolança a um cargo, eu fico imaginando, sabe, nós vamos repetir o Moro?
O presidente do Banco Central está disposto a fazer o mesmo papel que o Moro fez? O paladino da justiça, com o rabo preso a compromissos políticos? Então, o presidente do Banco Central tem que ser uma figura séria, responsável, e ele tem que ser imune aos nervosismos momentâneos do mercado. Ele tem que dirigir a política monetária desse país, levando em conta que nós precisamos controlar a inflação e crescer.